Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio Gente Como a Gente. Hoje eu tô com um camarada que ele foi indicado de última hora pra mim. O pastor Bisnaga não pôde vir. Eu falei, pastor, você tem um cara bom, mas bom mesmo pra indicar pra mim? Ele falou, vou indicar o Júlio César pra você. Pastor Júlio, seja bem-vindo. Primeiramente, bom dia, é um prazer estar aqui contigo. É muito bom poder contar um pouquinho da história, né? O Bisnaga, ele tá sempre me colocando nessas aí, né? E a gente é muito amigo. Na verdade, assim, eu digo que ele é um dos únicos amigos, assim, que eu tenho. Poucos, eu tenho pouquíssimos amigos mesmo. Ele tá naquele rol seleto. É um rol seletíssimo de pessoas que eu tenho o prazer de conviver. E ele sabe, né? Conhece a minha história, viu a minha luta, tudo. Abraçou muitas vezes essas lutas O comigo. Bisnaga tem um trabalho social bacana também na igreja, Tem né? também dentro da igreja, um baita de um trabalho. Hoje ele coordena os adolescentes do campo da Assembleia de Deus. E sempre que ele faz o Adocamp, que é um grande evento voltado para os adolescentes da nossa faixa etária de 12 a 18, ele sempre procura fazer alguma ação social junto. Alimento, algo que vai fazer a diferença mesmo. O ano passado mesmo ele arrecadou muito alimento, que foi feito cestas básicas. A igreja pensou nessas mães solteiras que às vezes chegam à igreja com muita necessidade e que durante a pandemia, algumas perderam o marido, tudo também aconteceu isso daí. E a igreja procurou fazer uma cesta de Natal para essas mães e dar um Natal diferente para essas mães. E foi com isso que o Bisnaga colaborou aí. Levantou uma parte em dinheiro e uma parte também em alimento para trabalhar com isso. E ele falou assim, cara, vou mandar um cara bom pra você e mandou você. Joia. Conta pra mim, quem que é o Júlio César, enquanto pessoa, o Júlio César empresário, o Júlio César pastor aí. Conta pra mim um pouquinho de quem é o Júlio César. Joia. Júlio César foi um rapaz que é um sonhador, que veio oriundo lá do Jardim Irene, morava na Rua Távora. Morou perto do Cafu lá? Sim, inclusive estudei com o irmão dele, o Mauro Evangelista. Ai, que legal. Estudei, tenho eles até assim no Facebook, de contato, de mandar lá, você quebrou minha mão uma vez jogando bola, lá no Jardim das Rosas, lá você deu um chute pro gol, fui defender e machucou minha mão. Estudei com o Mauro, tudo. Então a gente vem desse mesmo ramo. Morava lá na Rua Távora, número 117. Sou filho da dona Mirtz, saído lá do Jardim Irene. Estudei no Ronaldo Garibaldi Peretti, que era a escola de lá, com a tia Isilda, com o tio Fábio e tantos outros professores que fizeram a diferença na minha vida. Depois, o Júlio sai lá do Jardim Irene e eu vou morar em Pirassununga com meu pai. Lá eu fiz enfermagem, foi quando, ao término da enfermagem, eu vim parar aqui em Campinas. Vim para Campinas, a cidade que me abraçou e que me fez conquistar tantas coisas. Então esse é o Julinho, o garoto que sai lá de uma escola, metade lata, metade madeira, que ao final só do meu último ano lá, que foi da 8ª série, que virou uma escola de alvenaria mesmo, e hoje é uma grande escola de alvenaria. Mas até então era metade lata, metade madeira. Não tinha vidro na escola, para você ter ideia. Quando era frio, a gente ia todo encapuçadinho para poder fazer prova. E quando era calor, desidratava, quando era calor, desidratava. A molecada ficar aquilo lá era uma sauna, era gostoso. Todo mundo fininho. E aí foi quando eu vim aqui para Campinas. E então essa é a minha identidade como pessoa, né? Não sou nenhum privilegiado, não. Aqui em Campinas, eu conheci minha esposa na igreja, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, tenho o privilégio de participar do pastorado na Igreja Assembleia de Deus, como pastor de adolescentes, lá no trabalho da sede da Assembleia de Deus, ali no Parque Itália. Como profissional, hoje, depois de passar 10 anos na enfermagem, eu tive o prazer, e aí a gente vai contar um pouquinho depois como tudo isso aconteceu, de fazer faculdade, de poder estudar, e eu trabalho na área de circulação extracorpórea, eu trabalho com cirurgia cardíaca e mexo com a máquina que substitui coração-pulmão. Eu sou especialista na circulação extracorpórea e especialista em ECMO também, que foi essa terapia que foi até um tanto, vamos dizer assim, glamourizada durante a pandemia, até pelo fato daquele ator Paulo Gustavo ter ficado na ECMO, e foi uma grande perda, né, porque um grande artista, um menino espetacular mesmo, eu gostava, acho que o único artista engraçado desse momento que a gente está vivendo agora, e infelizmente teve o desfecho que teve, mas para as pessoas entenderem, é aquela mesma máquina. Eu sou especialista e instrutor também em ECMO. Legal. E essa é a minha vida pessoal, profissional e
religiosa. E religiosa né? aí. Eu tava conversando com um amigo esses dias, né? Eu falei que desculpa, todo empresário, ele precisa ter um contador bom, Exato. um advogado bom, e aí ele falou, e um pastor bom. Porque você tem que cuidar da contabilidade, você tem que cuidar do jurídico e tem que cuidar da parte religiosa Com também. certeza, com certeza, com certeza. Até porque empreender é um ato de fé. Sim. Empreender é um ato de fé. Ainda mais no nosso país, né? Exato, exato. Hoje eu tirei do papel algo que era um sonho que eu trazia. Eu sempre quis criar algo meu, fazer algo crescer a partir de mim. Até porque seria um grande marco na minha vida, um menino que saiu lá do bairro pobre, conseguir construir alguma coisa e emplacar a história de algo diante dos grandes dessa terra, diante de pessoas. Como é que começa isso, pastor? Legal. Você se formou em enfermagem. Você escolheu enfermagem ou a enfermagem te escolheu? A enfermagem me escolheu. O que aconteceu? Eu fui morar em Pirassununga e eu sempre fui um menino assim, entra naquela fase da revolta, aquela fase da negação, adolescente. Meu pai sonhava que eu fosse militar, mas eu, para contrariar o meu pai, não queria ser militar. Esses adolescentes rebeldes sem causa, hein? Total. Você tava lá do lado da Força Aérea lá? Força Aérea, segundo RCC na época, que era o segundo regimento de carros de combate. Tava com tudo ali à mão. Poderia ter engajado até como técnico em enfermagem que eu estava me formando. Poderia ter engajado ali. Mas eu não quis, não queria, é ser do contra mesmo. E o que aconteceu? Na minha cidade você tinha duas opções, ou você fazia enfermagem ou você fazia escola de comércio. Escola de comércio eu não gostava, porque eu odeio fazer cálculo, não sou bom de matemática, sou muito ruim em matemática, trago essa deficiência, e eu escolhi fazer enfermagem, porque todos os amigos meus foram fazer enfermagem. E aí eu fui tudo, meus amigos saíram, e eu acabei gostando. Por quê? Porque ali eu achei um propósito. Eu me lembro um dia, cara, que marcou a minha vida e a enfermagem deu um propósito pra minha vida, porque eu vi que eu poderia ser útil, além daquele moleque revoltado. Eu cheguei no hospital e me deram um quarto para estagiar. Nesse quarto tinham 6 pacientes, desse 4 eram moradores de rua. E eu me lembro de entrar ali e estagiário com aquela forma carinhosa, não tá naquela correria do plantão, de dar banho, fazer barba, cuidar daqueles pacientes. E eu me lembro um dia de eu encontrar um desses pacientes na rua novamente, e ele me dá um abraço forte. Eu tava junto com meu pai na feira e ele falou, olha, o senhor não sabe quem é seu filho. Seu filho é um anjo dentro daquele hospital. E naquilo eu vi propósito. E aí foi quando eu continuei na área da enfermagem, acabei vindo para Campinas, porque aqui as oportunidades são melhores para o profissional da saúde. Trabalhei 10 anos no Hospital Samaritano, aqui em Campinas, como técnico em enfermagem, e foi o lugar que eu trago como casa até hoje. É um lugar que eu vejo com o meu coração, pelo fato do quê? Porque ali também eu conheci a equipe de cirurgia cardíaca que eu trabalho hoje. E que foi um milagre na minha vida. Vamos contar assim um primeiro milagre, né? Coisas extraordinárias acontecendo na vida de pessoas comuns. Como eu sempre procurei praticar o cristianismo meu na minha profissão, acredito que as pessoas viram isso. Às vezes as pessoas se preocupam assim, pô, ninguém tá me vendo no meu trabalho. Mas eu sempre pensei assim, da forma que o meu pastor me ensinou, quando for fazer algo, faça como ao Senhor. E era assim que eu trabalhava. E você é crente desde pequenininho? Não, na verdade não. Me converti aos 21 anos depois de uma decepção grande que eu tive, vamos dizer, uma paixonite. E foi quando eu fui para a igreja. Uma amiga minha do hospital me convidou. E eu fui pra igreja e lá aconteceu esse legal. milagre. Então daqui a pouco você vai contar essa pra gente. Com certeza. E aí vamos voltar lá pro Samaritano. Legal. Chegou no Samaritano. Cheguei no Samaritano, trabalhei lá 10 anos. Lá eu fiz amizade com essa equipe de cirurgia cardíaca e eles me deram a oportunidade de aprender essa minha profissão. E foi legal que isso era uma promessa de Deus na minha vida. Eu me lembro um dia de chegar no culto e o pastor começou o culto ali, cadê o Julinho? Cadê o Julinho? E a hora que eu levantei, ele falou, Julinho, você sabe que eu te amo muito, eu gosto de você, você é um rapaz dedicado aqui, mas isso eu tô falando do coração de Deus para sua vida. Deus vai te dar a oportunidade de aprender uma profissão. A princípio você vai achar que não é para você, mas depois você pode entrar por essa porta aí, que isso vai mudar a sua vida profissional e financeira. E realmente aconteceu. Aí foi quando eu saí, um pouco antes de sair do Hospital Samaritano, eu prestei a faculdade, passei na PUC, não fiquei em lista de espera, graças a Deus, nem nada. Entrei lá como um analfabeto funcional, vamos assim dizer. Você prestou para faculdade do quê? Eu prestei biologia na PUC, biologia, bacharelado e licenciatura, porque eu me apaixonei pela forma empolgada que um professor ensinava no cursinho.
Era tão sensacional que eu falei, eu tenho que saber o que esse cara sabe, porque é espetacular. Então eu me apaixonei, prestei biologia, eu tinha um objetivo. Professores encantadores faz isso com a gente, Exato, né? exato. O professor que é professor mesmo, o cara que tá ali pra ensinar. E ele ensinava com maestria, e esse cara me inspirou. E foi quando eu prestei a faculdade, fui fazer PUC. Você lembra do nome do professor? Não me lembro o nome dele, acredita? Cara, É porque eu ia por cursinho muitas vezes dormir, porque eu ia pós-plantão. Eu marcava as aulas deles, mas eu esqueci de pegar o nome dele, assim, de marcar. Apesar que a pessoa dele marcou muito, mas eu sou meio ruim de gravar nomes aí. Beleza, aí você prestou PUC, passou. Passei, entrei na PUC felizão, porque eu tinha dinheiro pra pagar 6 meses de PUC. Eu não tinha dinheiro pra continuar. Mas eu falei, eu vou entrar, depois vou fazer a avaliação socioeconômica lá na PUC e vamos ver o que dá. Vai que eu consigo uma bolsa, vai que dá certo. E foi o que eu fiz. Entrei, paguei 6 meses, fiz a avaliação socioeconômica, não passei, não fui aprovado no primeiro ano. E eu lembro até da assistente social pedindo, traz pra mim uma carta com os seus bens. Eu falei, ninguém vai autenticar uma folha em branco, porque eu não tenho nada. Não tenho de onde tirar. Mas continuei. Até o 6º mês. Nesse período, eu já não estava mais trabalhando no Hospital Samaritano e eu fui contratado da empresa que eu trabalho hoje. E na empresa que eu trabalho hoje, um dia eu cheguei, meu chefe lá com umas 4 caixas para vender um material que, na verdade, ele levou até um golpe, coitado, porque o camarada encomendou 200 linhas de hemodiálise e depois não quis ficar. E ele falou, vou mandar isso aqui para incinerar. E eu falei, e se eu vender? Eu conheço muita gente aqui em Campinas. Ele falou, você vender, vende lá. Eu fui, vendi aquelas 200 linhas e no trajeto de volta para a empresa, depois que a gente foi entregar as caixas dessas linhas de hemodiálise, ele falou, e aí, como é que tá a faculdade? Eu não aguentei, comecei a chorar, falei, eu vou parar. Vou parar porque eu não tenho condição de pagar. E ele falou, vai lá na PUC e vê, olha a mão de Deus. Olha a mão de Deus e como Deus faz as coisas. O milagre de Deus. Eu ia parar mesmo, porque eu não queria deixar a vergonha de sujar o meu nome. Então eu ia trancar a faculdade e, se houvesse a possibilidade, um dia voltar. Mas Deus tinha um plano diferente. Deus falava, não, filho, quero ver até onde você vai pela fé aí e eu vou fazer a minha parte. E a parte foi tocar no meu patrão de pagar, me ajudar a custear a faculdade, não só metade da parcela da faculdade, mas ele me ajudou até comprar uma motinho para eu ir mais confortável para a faculdade, me ajudava a comprar livros e algumas coisas, e ele falou, se você conseguir pegar um recibo, a empresa paga isso para você, e foi o que eu fiz, e assim eu consegui me formar, saí da faculdade, e uma coisa que eu trago com muito orgulho de ter formado em biologia, que eu entro lá e olha só que história engraçada, eu lembro que eu entrei na faculdade e recebi uma cartinha, lá, o nome e login, e eu, senhor, para que é isso? Deixei lá, eu não sabia para que era, comecei a faculdade, e eu estudava só, para eu estudar e ir no computador, eu não sabia mexer, então eu ia no Acessa São Paulo, aqui no Poupa Tempo, lá na Glicério, ficava lá, rodando na fila várias vezes, porque você tinha direito a ficar 20 minutos e fazer um número X de impressão, então as coisas mais interessantes eu imprimia, ficava 20 minutos, esperava, ficava mais 20 minutos, e lá eu estudava, porque eu não sabia mexer em computador. Aí na faculdade, a primeira vez que eu fui mexer no computador, os meninos lá me ajudando, o menino, e aí, põe seu nome e login aí. Eu falei, que é isso? Ele, você não recebeu uma carta? Aí eu falei, eu recebi, mas pra que serve aquela carta? Ele falou, animalzinho, aquilo lá é o seu login, aquilo lá é a sua senha. E assim os meninos foram me ajudando, me ensinaram a mexer no PowerPoint, me ensinaram a configurar um trabalho, foram me ajudando também com as minhas dificuldades. Eu aprendi a pesquisar no computador sozinho e fui ganhando autonomia. E o maior presente que eu recebi para coroar mesmo o milagre de Deus na minha vida foi que no 4º ano eu apresento o meu trabalho de conclusão de curso na semana científica e eu me lembro como se fosse hoje, nós estávamos num auditório com aproximadamente uns 300, 350 alunos da biologia, na semana da biologia, chamou o 3º lugar, que ganhou o prêmio da semana de biologia, eu já levantei e falei, deixa eu ir embora, porque pra mim acabou. Já chamou o 3º já? Já chamou o 3º, já esse daí que poderia ser pra mim, e na verdade... Quando chamou o 2º, eu tava com um amigo meu médico e ele falou, Julinho, você vai ganhar esse prêmio. E a hora que eu tava saindo assim na porta, chamou no 1º lugar o trabalho de Júlio César Francisco, uma revisão literária sobre circulação extracorpórea, que é a máquina que eu trabalho, e chama. E eu tive a oportunidade de vir, eu lembro daqueles... jovens, eles sabiam que eu era crente, sabiam que eu já estava numa caminhada para o pastorado, e eles se levantaram e começaram a cantar, derrama Senhor, derrama sobre ele o seu poder, claro que na brincadeira deles, mas
eu consegui deixar um marco, que ali não ficou um cientista, não passou por ali somente um biólogo, mas passou por ali um cristão, e essa era essa marca que eu queria deixar, e deixar esse presente para Deus, de entrar lá, um analfabeto funcional, e sair em primeiro lugar na Semana Científica da PUC. Parabéns. Obrigado, Eu tô emocionado aqui. Obrigado, é sensacional, é o que Deus faz. Eu fico pensando assim, a gente não entende muitos propósitos, né, Júlio? Não. Às vezes no meio do caminho. Quantas vezes você questionou, Júlio? Muitas vezes. Muitas, porque haviam dias que eu não via condição daquilo acontecer. E legal, porque quando eu vim para Campinas, aí você falou, ó, depois a gente vai comentar um pouquinho dessa sua vinda para Campinas, tudo. Quando eu vim para Campinas, eu vim com a garota para cá, uma paixonite que eu tive, e passado 3 anos e meio que eu estava com ela, eu descobri que ela me traiu. E foi uma grande decepção, a minha primeira grande decepção. E foi aí que eu fui para a igreja, porque eu vi que tudo que eu tinha vivido até ali, todas as minhas convicções, tudo aquilo que eu pensava ser verdade, caiu por terra. Porque tudo aquilo que eu pensava só me levou à vida de derrota que eu estava vivendo, à vida de destruição que eu estava vivendo. E foi quando eu fui para a igreja. E na igreja eu encontrei um propósito, na igreja eu encontrei pessoas que me abraçaram, na igreja eu aprendi a ter a ética que eu tenho hoje, eu aprendi a ser o homem que eu sou hoje, eu devo à Igreja Evangélica Assembleia de Deus o homem que eu sou hoje, e também ao IBCamp, que é a escola que eu fiz teologia, logo quando eu entrei para a igreja, e a minha vida foi transformada ali, Então quando eu olho para trás, ver o que eu passei, as noites que eu chorei, os dias que eu não tinha o que comer, o Bisnaga, talvez quando ele vier aqui, ele pode até contar um pouco, mas eu me lembro de um dia que eu não tinha dinheiro, então eu pegava e comprava 5 ovos, 5 pães e 1 refrigerante, da marca mais fuleira que tinha. Porque era o que eu tinha. Sobrava, às vezes, 10, 20 reais para mim no final do mês. Então eu tinha o passe de ônibus para ir trabalhar e isso era o que sobrava para eu comer. Pagava o aluguel para eu não morar na rua e sobrava aí uns 40, 50 reais. Então 10 reais eu comprava algumas coisinhas para casa e comprava 5 pães, 5 ovos e esse refrigerante. Ao final da semana eu agitava ele para ter gás. Olha só o que Deus faz. E aí, eu me lembro de chegar no bar para comprar os 5 ovos e o ovo aumentou e o camarada não quis me dar o ovo por conta de 40 centavos. Mas pagou uma pinga de 50 centavos, deu uma pinga de 50 centavos pro cara. Eu saí dali humilhado, porque eu só queria comer um ovo. E nesses dias de humilhação, quando você para pra olhar para trás nesses dias de humilhação, e onde eu cheguei hoje, o que eu tenho hoje, meu amigo, eu vejo a mão de Deus. Não tem como alguém chegar para mim e dizer assim, ó, não é um milagre. Porque não havia possibilidade. Eu trago essa história triste de sair de um bairro pobre, um bairro onde eu tive professores que fizeram a diferença na minha vida, porque me ensinaram verdadeiramente português, matemática, física, biologia e tantas outras coisas. Vim para cá com a proposta de melhor e acabei tendo uma tremenda de uma decepção. E eu agradeço até porque tem horas que coisas que parece que é o fim, mas para Deus é apenas uma vírgula na história linda que Ele vai escrever na nossa vida. É o que eu penso. Você sabe que, você falando aqui, eu lembrei que você contou a história da coxinha, né? Exato. Essa da coxinha, porque o que acontece? Eu tô lá no Samaritano e eu não sabia que existia essa profissão, a circulação extracorpórea. Só um ponto aqui, antes da gente voltar na história da coxinha. A circulação extracorpórea é, quando você tá fazendo uma cirurgia cardíaca, tira todo o sangue e faz Isso uma mesmo. circulação por fora do coração. Isso mesmo. É uma máquina que bombeia. Perfeito. Ela é a máquina coração-pulmão, conhecida como máquina coração-pulmão. Entendi. Então essa máquina ela vai fazer a função do coração e do pulmão enquanto o médico está ali. Então eu que faço os cálculos de fluxo, vou saber se dá sangue, se não dá, que medicação dá, que medicação não dá, nesse período em que o paciente está sendo assistido pela circulação extracorpórea. Entendi. E a ECMO é a circulação extracorpórea beira-leito de longa duração. São essas 2 frentes aí que eu trabalho. Entendi. Vamos voltar na coxinha. Legal. A da coxinha foi pior. Porque quando você tá passando algo ruim sozinho, quando você tá passando uma humilhação como essa que eu passei sozinho, tudo bem. Porque todas as coisas toda a ignorância que eu tive na minha adolescência, na minha juventude, todas as más escolhas que eu fiz na minha juventude, refletiu naquele momento que eu estava passando. Então eu tinha plena clareza, e não culpei ninguém, que eu fui burro e escolhi mal. Eu fui um idiota. Eu fui petulante e escolhi mal. Aos 21 anos eu faço a melhor escolha da minha vida,
que foi escolher Jesus Cristo como meu único Salvador e ficar na igreja, estar na igreja, servir a Deus. E a igreja mudou a minha mente, fez a verdadeira metanoia, a verdadeira mudança de mente e companhia na minha vida. Aos 24 anos eu conheço a minha esposa, depois de 3 anos e meio. E aí me deu mais propósito ainda, porque a moça mais bonita da igreja resolve namorar o rapaz mais feio da igreja. E isso já é um milagre. Não, mas peraí, para. Feio não. mas feio não, porque eu falo o seguinte: toda vez que eu vejo alguém falando que é feio e tudo mais, eu lembro quando Samuel foi ungir Davi, né? Exato. Aí Samuel olha e fala: esse daí, Senhor, não. Exato. O Senhor não olha como. O Senhor não vê Verdade. como vê o homem. Verdade. O Senhor olha o que tá dentro do coração, coração, isso mesmo. né? É isso. E acho que foi isso que minha esposa viu. E ela foi uma empreendedora, porque ela pega um rapaz, uma condição socioeconômica bastante difícil, acreditou nisso, junto comigo, porque viu que eu trazia coisas que não se compra com dinheiro, o caráter não se compra, não se aprende em faculdade, ou se compra com dinheiro, e ela viu que isso eu tinha. Então casamos, e aí que chega a história da coxinha, porque eu tive a oportunidade de treinar a circulação extracorpórea, só que pelos primeiros meses eu não ganhava nada. E nesse dia tava acabando o gás em casa, eu tinha um restinho de óleo e não tinha nada. Você quer ver que você tá na miséria e acabar sal na sua casa? Porque sal é muito barato e tinha acabado o sal na minha casa. E aí passar isso junto com a minha esposa foi pra mim um dia de grande humilhação. Eu lembro que eu entrei no ônibus, eu morava lá no Jardim Bandeiras, eu peguei o ônibus ali na Santos Dumont, tava indo pro hospital, e eu comecei a chorar e orar a Deus, falei: Senhor, pelo amor de Deus, Pai, o Senhor disse que vai trabalhar na minha vida, mas como, Pai? Olha as coisas que estão acontecendo, eu tenho procurado te servir com fidelidade. Mas, Pai, mostra pelo menos que o Senhor está comigo. Não é justo com a minha esposa passar isso. Eu tudo bem, mas eu não consigo ver a minha esposa passar isso. E quando eu cheguei no hospital, eu estava lá no plantão, tudo, eu ainda estagiava só na circulação extracorpórea. E o Dr. Gustavo Calado, que foi quem me chamou para trabalhar na equipe, me chamou. E naquele dia ele falou: Julinho, ninguém trabalha de barriga vazia. E ele me deu R$300. R$300 pra mim fazia toda a diferença. Eu lembro que eu saí de casa naquele dia e a única coisa que a gente tinha almoçado, eu e minha esposa, foram 2 coxinhas que eu peguei fiado pra pagar no final do mês, num barzinho lá perto de casa. Eu fritei as coxinhas, ainda uma queimou e a outra ficou boa, e eu e minha esposa brigamos. Quem ia comer a coxinha boa, quem ia comer a coxinha que ficou queimada. E eu comia coxinha queimada, porque eu falei: não, amor, você... E ela: não, amor, pega outra coxinha, porque você vai trabalhar. Eu falei: não, amor, fica com essa coxinha aí, por favor. Aí, senão, aí caiu meu dia mesmo. E naquele dia, o Dr. Gustavo me deu R$300. A partir dali, começou as coisas a melhorarem pra mim, porque eu comecei a receber essa ajuda continuamente da equipe, e esses R$300 dava pra eu passar ali no Mercadão e comprar os quilos de fruta, comprar um pouquinho de carne, e deixar a nossa vida um pouquinho melhor, um pouquinho mais confortável dentro daquela condição que a gente tinha. Então quem vê hoje o empresário, vê eu palestrando nos grandes congressos, não sabe o que Deus fez para eu chegar até ali. E eu vejo a mão de Deus em tudo isso. E assim, e aí hoje você treina as pessoas para usar essa máquina de... Como que é? Fluxo extracorpóreo? De circulação extracorpórea. Circulação extracorpórea. É um negócio meio difícil de falar. Verdade. O senhor dá o treinamento, o senhor dá palestras também? Isso mesmo. O que aconteceu? Eu fui ganhando notoriedade na área, porque tudo que eu faço, eu me dedico por inteiro. E eu amo essa profissão. Amo cuidar de pessoas. Eu acredito que eu sou um privilegiado no sentido do seguinte: é uma profissão que poucas pessoas sabem que existe. E eu sou uma dessas pessoas. Então Deus me deu o privilégio dessa profissão. E eu faço tudo com excelência, estudo muito, me aplico muito. Essa notoriedade foi crescendo e as pessoas foram me conhecendo, chamando para palestrar em congresso, tudo. Médicos ligando às vezes para tirar dúvida de alguma coisa, e eu pensei assim: poxa, se essas pessoas estão me procurando, significa que eu tenho algo a oferecer. Aí foi quando, em meio à pandemia, eu tenho a ideia de abrir a empresa que eu tenho hoje, que é a Smart Perfusion, consultoria em tecnologia em circulação extracorpórea. Então ali, qual que é o objetivo? Eu tanto vou em outras localidades ensinar pessoas a manipular algum material, como também eu dou cursos e palestras voltados para a área de tecnologia extracorpórea. Diálise também, essas coisas todas? A diálise era um braço
que a gente trabalhava no passado, né? Tanto que a nossa sociedade começa junto com o pessoal da diálise, mas não, é separado. Fica só na parte cirúrgica. Só na parte cirúrgica mesmo, de circulação extracorpórea, e o ECMO, que é assistência de média e longa duração. Aí, né, é essa área que eu sou especialista e instrutor também. E eu abri a Smart Perfusion pela fé com R$900 e ela tá caminhando. Glória a Deus. Tá caminhando, tá ganhando notoriedade. Já tive o prazer de ter contrato com grandes empresas, tanto aqui do Brasil como algumas multinacionais também, que hoje me chamam para quê? Fazer experimentação de produtos, para fazer teste de usabilidade em produtos, consultoria científica sobre algum produto que eles vão pôr no mercado, ou mesmo se ele vai empreender e colocar aquele produto em um determinado centro, ele leva aquele produto e ela tem a responsabilidade do seguinte: se nós treinarmos, nós somos a parte comercial. E é injusto. Então vamos trazer a parte técnica. Então ela me contrata para que eu dê treinamentos para essas pessoas, aprender a manipular aquele material com alguém que é técnico e especialista verdadeiramente naquela área. Que top, cara. E é um ramo que... E aí o moleque da Veirene tá dando consultoria hoje a nível nacional. E eu queria, nos congressos, poder levantar a camisa 100% Jardim Irene. Eu queria, esse é meu sonho e eu ainda vou fazer isso daí, 100% Jardim Irene. Porque eu me orgulho muito disso, me orgulho. E deixa eu perguntar uma coisa. O senhor já cristão, se formou, trabalhando dentro de hospitais e tudo mais. A gente sabe que Jesus operou muitos milagres. Exato. E continua operando milagres ainda até hoje. Continua. E assim, eu ouço muito testemunhos no YouTube, né? Então eu boto lá testemunhos lá e fico ouvindo porque isso alimenta a minha fé. Sim. Você vê, eu vejo alguns pastores aí na internet dizendo: os dons cessaram, os dons não acabaram, os dons não cessaram. Deus ainda se faz presente na vida daquele que o quer, né? Total. Aquele que abre os braços e fala: Senhor, eu sou dependente de você, eu sou dependente do Senhor, eu sou um servo inútil e eu preciso do Senhor na minha vida. Porque assim, quando o Senhor parou para analisar, né, os erros, as consequências, o momento que o Senhor estava vivendo era a consequência dos erros e escolhas do passado, eu também já passei por isso. Sim. Né? E eu via que eu falava assim: cara, eu não posso reclamar. Foi uma escolha minha. Exato. Isso daqui tá refletindo no dia de hoje. Então eu tenho que aguentar quieto. Um bom cordeiro não berra, né? Bora. Exato. Escolheu. Nós escolhemos, então vamos colher aquilo que a gente plantou, né, meu? Não plantei... Como é que é? Não plantei fruta doce, plantei limão, então... O gosto é amargo, não tem jeito. E aí dentro do hospital, né, voltando para falar de milagres, isso daí alimenta a minha fé, eu gosto de ouvir. Sim. O senhor viu um milagre acontecendo dentro de hospital? Eu vi. O maior milagre e que marcou a minha história, inclusive depois eu ajudei ele a compilar parte de um livro chamado Deus do Impossível. Ai, que legal. Aconteceu na vida de um pastor amigo meu, a quem tenho muito amor pela vida dele, que é o pastor Isaac Strobel, que para mim é uma referência dentro da Igreja Assembleia de Deus. Eu me lembro de uma tarde, eu estava de plantão no pronto-socorro e o pastor chegou para um atendimento. E eu levei ele até a sala onde ficava o setor de oxigenoterapia, onde ficava mais próximo a parte de oxigenoterapia, e ele chegou com uma falta de ar muito importante. E eu lembro que eu coloquei um catéter de O2 nele. 2 minutos, 3 minutos depois, eu tive que colocar uma máscara de oxigênio, e 15 minutos, o catéterzinho simples, 2 litros de oxigênio, depois coloquei uma máscara aberta com 5 litros de oxigênio, depois... Esse camarada já foi entubado e nós levamos ele para a UTI. Quando chegou na UTI, ele teve uma parada cardíaca, inexplicado assim, porque não soube o que acometeu, que infecção pulmonar foi aquela que ele foi acometido, e ele ficou na UTI. E esse homem ficou num estado assim deplorável. Falência múltipla de órgãos, mal... entubado, já se faziam dias que ele estava ali naquela UTI. Aquilo foi uma comoção para a nossa igreja. Mas por trás de tudo isso, Deus estava fazendo um milagre na vida do pastor Strobel e na minha vida também. Porque eu mesmo dentro da igreja, eu não criei milagre.
Não cria por quê? Porque se você falasse pra mim, eu morri e ressuscitei depois de 6 horas. Beleza, você tinha catalepsia, uma doença cardíaca que acomete, leva a sua frequência cardíaca aí ao nível imperceptível. Com isso você entra num estado de dormência, parece que você está morto. Catatônico, né? Catatônico. E depois voltou ao normal. Isso aí eu já vi, catalepsia. Então, pra mim, ver milagre, cara, tinha que ser algo marcante. Que eu visse mesmo, que eu coloquei a mão. E esse marcou a minha vida. Porque eu me lembro que alguns dias que ele estava ali, eu fiquei como ponte. Então eu trazia notícia pro pessoal da igreja pra tranquilizar, porque o pessoal da igreja fez um acampamento fora do hospital. E conversava com o médico. Então eu era esse interlocutor. E aí, nessa daí, eu falei pra Deus, eu queria ver milagre. E eu lembro que num dia assim que foi desesperador, quando ele teve também uma falência renal, o médico me chamou e falou, Julinho, cara, não tem mais jeito. Eu vou te falar com muito carinho, porque eu amo você, eu gosto muito, eu considero você demais, mas o seu pastor agora, ele está na mão de Deus. O que tinha pra fazer pra ele da parte médica acabou, não há o que fazer. Então você vai lá fora e você vai dizer para as pessoas que da parte médica não tem o que fazer. Eu já expliquei para a família isso também, já expliquei que acabou. Então não tem problema, eu autorizo, você pode ir lá fora e falar para as pessoas que agora a igreja agarra em oração mesmo, porque só um milagre na vida dele, o seu pastor tá na mão de Deus. E cara, eu meio petulante ali, na minha pouca fé, eu virei para aquele médico e falei, pô, glória a Deus, então ele tá no melhor lugar. Porque a palavra de Deus diz assim, que Jeremias dizendo lá no capítulo 18, né? Eis que descia a casa do oleiro e este fazia uma roda, uma obra sobre a roda, e a obra que ele fazia se quebrou na mão do oleiro. Então tornou este oleiro a pegar esse barro e fazer uma nova obra. E Deus questionando a Jeremias, não posso eu fazer assim a casa de Israel? E eu falei pro médico, a obra se quebrou na mão do oleiro. E ele não jogou o barro fora. Foi com aquele barro destruído, quebrado, que ele fez um vaso novo. Bonito isso. E eu falei pro médico, então meu pastor tá no melhor lugar, que é a mão de Deus. E saí, cara, mesmo não crendo naquilo pra mim mesmo. Eu confesso, eu não cria naquilo pra mim mesmo. Porque eu não podia negar o que os meus olhos estavam vendo. A condição dele... O conflito da ciência com a... Total. Com a fé, com a parte espiritual é muito grande, né? Perfeito. Por quê? Porque você olha e, meu amigo, desculpa, a fé não exclui a razão. A fé, ela não é o espiritualismo de você pensar, todas as coisas. Não, a fé, ela traz você a razão, na verdade. Então eu olhei aquelas coisas e falei, acabou. Não tem mais jeito. Na minha concepção científica. Mas o que aconteceu? Passado aquele dia, a igreja orou, a igreja clamou, a igreja se colocou de joelho, e aquele homem, ele sai da UTI, bem, intacto, falaram que ele ia ter dificuldade de falar, andar, ele saiu perfeito e mais gigante do que já era, e hoje coordena um campo da nossa igreja lá em Cruzeiro, e é um grande homem, um tremendo do empreendedor na obra de Deus, alguém que ele é uma olaria de vasos, de homens honrados que ele vai formando ao longo da história, e esse homem tá lá. É o milagre. Ele escreveu o livro Deus do Impossível, onde médicos importantes aqui de Campinas dão até testemunho no livro, contando que realmente não tinha condição dele sair. Não tinha. Mas Deus fez ele sair. E essa história marcou a minha vida, por quê? Porque eu passei a crer em milagres. Depois disso eu vi milagres na minha vida, também coisas que aconteceram na minha vida, de Deus entrar com provisão, mas essa história foi a que mais marcou a minha vida. Então por isso eu quero deixar para você uma coisa. Às vezes onde a gente pensa que é o fim, para Deus é o começo de uma grande história. O problema é que às vezes a gente objetiva tanto aquilo que os nossos olhos veem, que a gente esquece que além das nuvens o sol não deixou de brilhar. Sim. Deus ainda se faz um Deus justo, verdadeiro, com poder criativo total em suas mãos, capaz de fazer coisas grandiosas. O que ele está procurando? Pessoas dispostas. Pessoas que têm coragem de se entregar a ele. Corações onde ele é celebrado e não tolerado.
Você sabe que nas minhas orações eu peço pra Deus, né? Sempre para entender o querer dele, né? Exato. Para poder fazer a vontade de Deus. E peço pra ser valente, né? Porque eu lembro voltando no Velho Testamento dos valentes do Davi, né? Sim, Eu falo assim, eu quero ser um valente de Deus. Quero que quando Deus manda, faz. com Só que certeza. assim, a nossa condição humana, Júlio, ela limita muito Sim, a nossa conexão com Deus. Pra gente poder exato. entender o que realmente está acontecendo ali, o que Deus está pedindo, né? Porque nesses dias Deus pediu uma parte pra mim. E eu fiquei naquela, se vou fazer ou não vou fazer. Eu falei, vou fazer, vai. Por via das dúvidas, eu vou fazer. Uhum. Fiz a parte, mas fiquei pensando comigo. Eu falei, rapaz, isso daí foi da minha cabeça. Não era sentimento de divino, não era Deus pedindo nada disso, né? E aí saí, encontrei com a pessoa que eu tinha que fazer a parte. Ela falou, olha só, ontem acabou tudo que tinha aqui. E eu Olha falei aí, pra Deus, Deus, acabou. olha aí. E no mesmo dia que ela falou, Deus, acabou, Deus tava tocando no meu coração pra ir fazer essa parte lá. Olha que top. E aí e ela vem e conta, aí você fala assim, não era da minha Não mente, era da minha não. mente, exato. Era Deus Exato. tocando. Então assim, uma parte usa pra suprir a necessidade da outra. Exato. Você sabe que, falando nisso, eu tive uma... A vida não foi fácil pra gente também, Júlio. Uhum. Ela pingava, mas a torneira nunca fechou. Deus nunca deixou a torneira fechar, a torneira sempre pingando ali. E existe um motivo pra isso. E eu, na minha adolescência, rebeldão, sempre questionei, cheguei a brigar com Deus. Uma hora eu vou contar Legal. quando a profecia se cumprir, aí eu vou contar essa parte da minha Legal, briga com Deus. sensacional. Aí eu tava em casa, né? A gente morava ali em Hortolândia, isso na década de 80, cara. Hortolândia era um barreiro só, não tinha asfalto, não tinha nada. Você tinha que botar pedregulho na rua pro ônibus poder subir. A gente morava ali no Jardim Santa Clara do Lago, Sim. perto da lagoa, né? Não sei se você conhece a região conheço. Hortolândia. Aí a gente foi na casa de uma vizinha, situação muito difícil a nossa, né? A gente foi na casa de uma vizinha e eu vi sucrilhos Poxa. na geladeira do vizinho. Tava lá em cima, assim, da geladeira. Eu lembro até hoje, assim, a gente saindo. Era uma casa que ela era comprida, assim, os cômodos eram pro fundo. Aí você saía dos quartos, aí tinha a sala, aí tinha a mesa de jantar, aí tinha a cozinha. E eu vi os sucrilhos. Eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, eu queria tanto comer sucrilhos. E a mãe falou, filho, a mãe não tem dinheiro pra comprar pra você. Ora e pede a Deus. Puxa. Hoje, Júlio, eu entendo o quanto deve ter doído no coração da minha mãe pra falar isso. Porque hoje eu tenho filho. Exato. Eu tenho uma menina de 11 anos. Exato. E o quanto isso dói pra um pai, cara. Total. Você poder falar que você não tem uma coisa simples, uma caixa de sucrilhos, velho. Total. Ela falou, ora e pede a Deus. Eu ajoelhei, dobrei meu joelho, pedi a Deus. E falei pro senhor, eu queria comer sucrilhos, se o senhor puder atender o meu desejinho aqui. Eu tinha 6 anos de idade, Júlio. E aí passou. E você sabe que vontade de criança bate e passa, Com assim certeza. também, né? Com certeza. Você já deve ter usado a técnica, assim. Total. Na volta a gente compra, né? Ah, essa daí é total. Essa daí é A total. vontade passa. Passou uns dias, a gente tava na casa da minha avó, paterna, aqui no Jardim Olino. Chegou minha tia, irmã do meu pai. Ela tinha um Fiatinho 147. Você lembra? Top. O azulzinho. Sensacional. Azulzinho, Você sim. deitava o banco, o chiqueirinho ficava Sim, grandão. sim. Chegou cheio de compra. E falou pra minha mãe assim, ó, Deus preparou pra vocês. Vamos que eu vou levar vocês lá em Hortolândia. Aí saiu, foi levar a gente em Hortolândia. A hora que a gente tá descarregando, pega uma sacola, o que tem lá, filho? Tá lá o sucrilhos. Sucrilhos, cara. Tava lá. E aí, Júlio, pô, cara, parei de ajudar, fui comer meus sucrilhos e tudo mais. Aí um dia a gente tava congregando com os irmãos da época de mocidade da minha mãe, né? Uhum. A Nilza e o Manuel. E a gente voltando no carro e eu comecei a contar isso. Comecei a contar essa história. E nisso o Manuel começou a chorar. O senhor já recolheu o Manuel já, tadinho. Mas um homem muito bom. Aí ele começou a chorar e minha mãe falou, foi vocês, né, que mandou isso pra gente, né? Olha. Aí a Nilza falou, foi. Olha que bênção, cara. Aí ela contou como é que foi. E a prova que bateu no coração do Manuel depois. Eles tinham um mercadinho ali no São Bernardo. Uhum. E Deus tocou no coração deles de fazer uma compra pra nós. Aí acabaram o expediente deles, fecharam o mercadinho e foram separar as coisas. Aí tá lá separando as coisas, o Manuel veio com uma caixa de sucrilhos. Olha isso.
Aí a Nilza fala pra ele, Manuel, as crianças de arroz, feijão, pô, não é sucrilhos. Aí o Manuel vai lá e tira a caixa de sucrilhos. E aí daqui a pouco estão continuando a compra, o Manuel vem de novo. Ela, Manuel, já falei pra você, as crianças são pobres, pô. Não vai comer isso daí todo dia. E se comer hoje e amanhã quiser depois ter... Não tem dinheiro pra comprar, Manuel. Então melhor nem mandar essas coisas. Aí o Manuel tirou. Aí daqui a pouco vem o Manuel de novo. Coloca a caixa. Lá, Manuel, ele falou, Deus tá mandando eu colocar. Glória a Deus. Só que aí, o Manuel ficou preocupado. E se a Nilza tava certa? E se não fosse Deus falando com ele? E aí Deus vai e usa do menininho que foi abençoado com sucrilhos pra contar, sem saber de nada. E Deus supria a necessidade do Manuel ali em julho. Então assim, não importa quantos anos você tem, não importa onde você está, não importa a condição que você está. Cara, dobrou seu joelho, conversou com Deus ali. Cara, o Senhor atende. Total. Atende. Sempre atende. Atende. E aí, eu, na minha rebeldia, eu fui embora pro mundo, né? Fui embora pro mundão, voltei agora com meus 40 anos pra igreja. E refletindo o quanto Deus foi bom comigo, mesmo eu estando fora do aprisco dele. Exato. O quanto ele cuidou de mim, Júlio, enquanto eu tava fora de casa. Exato. E eu não era filho pródigo. Eu era rebelde sem causa mesmo. Porque você tem um filho pródigo e tem um rebelde sem... Eu era rebelde sem causa. O filho pródigo sai com o objetivo. Sim. Ele tinha um objetivo certo. Eu não tinha. Eu queria meter o pé. E arrumava um monte de desculpa pra ir na igreja. Ah, irmão falando de tal, irmão falando de tal. Eles falam isso, fazer aquilo. Exato. E eu esquecia de olhar pro modelo. Exato. Que é Jesus. O modelo é Cristo. Né? E aí eu voltei agora e eu começo a ver as obras e os milagres que Deus fez na minha vida. O quanto ele me guardou, Júlio. Eu estando longe da casa dele... E eu vejo assim, o quanto Deus é bom na nossa vida. Com certeza. Né? E assim, e falando de Deus mais uma vez, como é que você resolveu virar pastor, cara? Legal. Pastor foi algo que aconteceu na minha vida da seguinte forma. Quando eu cheguei na igreja, eu comecei a me envolver. Porque quando eu cheguei na igreja, o líder de jovens, pastor Enoque Tiburtino, ao quem eu tenho muito carinho por ele, eu chamo ele de pai. Ele é de uma família tradicional lá da igreja. Eu chamo ele de pai porque as pessoas pegam um evangelho muito floreado. Sim. E eu me lembro que eu fui aconselhar com ele e falei, Enoque, eu tô passando fome, tô devendo, as coisas estão muito enroladas. E ele falou, filho, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Quantos anos você passou no mundão fazendo o que você queria? Eu falei, 21. Ele falou, pô, agora depois de 2 anos que você veio pra igreja, você tá chorando por quê? O que você levou 21 pra destruir, 2, você acha que Deus vai restaurar? Você acha que você já aprendeu tudo que você deveria aprender? Pega, Paulo. Meu amigo, eu entrei, entendi o recado, entendi e permaneci. Porque eu vi que não era esse evangelho floreado de Deus vai e muda a vida. Não. Além de mudar a sua vida, Deus quer algo muito mais importante. A gente pensa só no agora. Deus está pensando na eternidade. Ele quer mudar o seu caráter, a sua condição. E eu precisava. Eu era um camarada tão petulante e arrogante que eu precisava perder tudo para eu ganhar a humildade de aprender a ouvir a Deus e andar como Deus queria. Parecia eu conversando com a minha mãe esses dias. Que eu falei, ai, mãe... Eu sei que Deus vai ter que quebrar muito, Exato. Mãe. Vai quebrar, vai doer, Sim. Mãe, mas eu sei que tem um propósito bom. Sim, e eu aceitei esse propósito. Tanto que a minha oração nesse dia, quando terminou o culto, acabou tudo ali, eu naquele desespero subi em cima do púlpito assim e falei assim, Senhor, eu quero te pedir uma coisa, já que o Senhor vai mandar tudo de uma vez. Eu quero que o Senhor não regule, abre a torneira, não fica mandando a conta-gota. Ô, coragem! Manda mesmo, por quê? Porque eu quero passar todas essas coisas. Porque essas coisas serão como pedras ao meu alforje. E lá na frente eu vou ter essa pedra para tacar na cabeça de muitos gigantes que vão aparecer. Porque essas experiências que o Senhor está me dando hoje, lá na frente eu quero contar para que as pessoas saibam da sua fidelidade. E aí eu parei de ficar de chororô. E comecei a ajudar no grupo de visita, comecei a ajudar nos jovens, comecei a me envolver com a igreja. Passado um tempo eu comecei a dar aula de escola dominical para novos convertidos e ali eu fiquei por 12 anos dando aula de escola dominical para novos convertidos e foi aflorando. Eu sempre digo assim, autoridade é algo que você não conclama, você não pede. Você não precisa pôr medo. Autoridade é algo que se tem. Tem diferença de poder e autoridade. Tem total diferença. E a igreja foi conclamando isso e vendo em mim
essa vertente pastoral, bem como o ministério também, que confiou a mim trabalhos dentro da igreja e foi vendo que o Julinho era um menino que você poderia entregar algo na mão dele, que o negócio ia fluir, que tinha realmente um chamado, não tinha como esconder que eu era um pastor. E foi assim que eu me encaminhei para o pastorado. Pela aclamação da igreja e das pessoas que viram em mim essa característica, essa doação pela obra, esse entendimento, essa maturidade que se necessita para ser um pastor. E hoje eu carrego essa honra de fazer parte dos homens que se assentam ali no púlpito da Assembleia de Deus. Algo que eu amo. Eu tenho vários títulos. Na minha profissão eu carrego a faculdade de biologia, a pós-graduação em circulação extracorpórea, o título da América Latina em circulação extracorpórea, o título da ELSO como especialista em ECMO e o título de instrutor. São 4 títulos fora a faculdade. Mas nada me orgulha mais ou nada me atrai mais quando fala: agora vamos ouvir a palavra pelo pastor Julinho. Ou olha, o pastor... Isso me agrada muito mais. Por quê? Porque eu vejo o grande rei do universo, em um dado momento, se levantando, porque ele não olha para o alto, porque acima dele não tem outro, mas ele se levantando do alto e sublime trono e criando uma história na vida de alguém que o desprezou durante toda a adolescência e a juventude, e Deus cria uma nova história na vida dessa pessoa. Então eu me vejo honrado, um privilegiado. Deus falou: ó, eu vou marcar a sua vida. E me deu experiências para que hoje eu possa contar para adolescentes, jovens, e poder ser uma referência em um mundo de caos. Isso para mim é maravilhoso, é a coisa que eu trago com maior orgulho. Ser pastor. Você que trabalha com jovens, deixa eu fazer uma pergunta para você. O jovem, ele tem um olhar bem crítico com relação ao que está escrito na Bíblia, né? Perfeito. Porque existe muita influência externa que fala assim: mas olha isso daqui, pô, eles apedrejavam lá, tá vendo? Na Bíblia tá falando pra apedrejar, né? Minha filha chegou na parte que a nora do Judá tem um filho com ele. Cara, como é que vai explicar essas coisas pro jovem, meu? Exato. Você trabalha de 12 a 18, né? Isso mesmo. Minha filha tá com 11 já. Mas ela, assim, ela é um pouco aceleradinha. Sim, né? sim. Menina é mais... Né? A mulher é mais brilhante, né? Mas é retardada. Eu falo que a minha primeira infância terminou aos com 40. Deus deu o cérebro para as mulheres e para nós a ignorância. Rapidinho, você viu uma experiência que fizeram de deixar 7 meninos... um grupo de meninos e um grupo de meninas por 7 dias sozinhos dentro de uma casa sendo filmado. Os meninos destruíram a casa em 3 dias. As meninas edificaram a casa, decoraram, faziam... Você já viu esse vídeo, Gabriel? Tá aí. Tá na internet, cara. Depois você pesquisa lá. Experiência crianças sozinhas em casa. Top. 7 dias. Os meninos, assim... O psicólogo da experiência, ele tem que interferir nos meninos. Porque eles começaram a subjugar os mais fracos. Com certeza. Fizeram os grupos mais fortes, subjugar os mais fracos. Os mais fracos vai lavar a louça, vai limpar banheiro. Exato, Fizeram isso, cara. Exato. E é natural do homem. E as meninas se juntou, todas fazendo, dividindo as tarefas. Isso mesmo. Eu falei, cara, as mulheres só não dominam o mundo porque não quer. É verdade, verdade. Elas abrilhantam a coisa. Porque ela fala assim, deixa essas meninas brincar de saber das verdade, coisas. Verdade mesmo. É verdade, é verdade. Como é que você explica essas partes críticas, assim, pra entendimento na Bíblia? Legal. Uma coisa que tem acontecido, tem sido um pecado da igreja de maneira geral, pecado que eu digo não pecado nas suas duas concepções, pecado original e os nossos erros, nossas quedas, nossas falhas. O pecado tem sido o seguinte: a forma com que nós colocamos a palavra de Deus na cabeça de jovens e adolescentes. O problema é que nós temos medo, nós subestimamos jovens e adolescentes e temos medo de levar para eles temas complexos. Só que essa molecada vai para a escola e eles aprendem temas complexos. Sure. Então, a gente leva um evangelho de forma muito lúdica quando criança, e quando chega na adolescência, a gente não pensa em levar um evangelho maciço. A igreja hoje está procurando entreter, para prender eles com algum colorido que tem no mundo. Então, você vê... pinta a parede de preto, o pastor entra vestido de chapolim, todas essas coisas. Por quê? Porque, vamos atrair o jovem, tem que trazer uma maneira mais descontraída. Não! Você tem que falar a verdade, você tem que ser sincero. O que o jovem gosta, o que o adolescente gosta, é que você não minta para ele. Então, o que falta são pessoas preparadas para expor essa palavra como ela é, que tenham conhecimento histórico, conhecimento antropológico, conhecimento teológico daquilo que aconteceu e que possa mostrar que era um outro mundo, um outro momento. E foi nisso que eu fui me preparar. Eu
sendo biólogo, quando o adolescente vem com a causa complexa, como, por exemplo, criação versus evolução, meu amigo, eu mostro para ele 4 linhas da evolução e mostro que também não tem base. Às vezes o cientista vai falar, nós temos fortes evidências. Tá, Chitãozinho Chororó também tem evidência, né? Canta lá, diz que isso é loucura, temos a evidência, não sei o que das aparências, e nem por isso eles têm a verdade absoluta. Você tem que ser honesto com você mesmo e olhar para as grandezas das coisas. E eu quero ver você olhar para uma usina hidrelétrica dentro da sua célula chamada mitocôndria, explicar o complexo de formação de energia a partir do oxigênio ali, até se transformar em ADP, adenosina trifosfato, se transformar em fonte energética para você. Eu quero ver você me explicar que isso como obra do acaso. Não tem. É algo que as coisas foram criadas como elas são. Há uma antevidência nas coisas cujo qual Deus criou e uma assinatura de Deus. Eu consigo ver claramente isso. Tem como eu olhar um bebezinho se formando no útero depois de ter feito biologia, entender toda a embriologia e dizer que aquilo é obra do acaso. Você precisa ser muito desonesto intelectualmente para fazer isso. Você colocou um ponto bom. Muita pergunta. Muito jovem hoje está sendo bombardeado pela mídia para se tornar a favor do aborto. Perfeito. Tá. A minha pergunta é... Bom, eu sou contra. Sim, tá? Total, radicalmente. Mas a pergunta é... A vida começa na concepção... Perfeito. A vida começa num determinado momento. Porque é o seguinte, a gente sabe que essa carcaça aqui, né? Ela tem o sopro da vida. Sim. Ela tem uma alma aqui dentro. Perfeito. Esse é o nosso entendimento. E assim, pra mim a vida começa na concepção. Perfeito. O espermatozoide fecundou o óvulo ali. Isso mesmo. Aquilo já, pra mim, já é o início da vida. Perfeito. Perfeito. Como é que a ciência entende? Como é que o senhor, como cristão, entende? Como é que o senhor explica isso pro jovem hoje? Perfeito. Você pode ser desonesto intelectualmente, novamente eu trago esse tema, e por que desonesto? Se você for olhar que, como eles colocam, que o bebê, ele passa a ser realmente entendido como ser humano, quando se forma quando a mitocôndria, quando a notocorda se diferencia em espinha dorsal e depois o neuróporo no cérebro, e vai formar toda a cadeia neural que nós temos, e aí essa criança vai ter sentimento, vai ter entendimento, então você consideraria que seria próximo do 4º mês. 4º mês. Se você entender que de uma forma mais diminuta seria quando essa criança já tem quase o seu coração formado, ele vai ter um coraçãozinho de uma anélida, que vai ser uma válvula unidirecional, que vai puncionar, vai bombear esse sangue para o corpo, e então seria próximo aos 28 dias, quando ele começar a formar os primeiros corpos e células que vão ser depois diferenciadas nas células sanguíneas dele, então seria próximo ao 28º dia. Mas se você for honesto intelectualmente, você vai ver que na concepção você já pegou 23 pares de base do pai com 23 pares de base da mãe, formando 46, que é o que nós precisamos para formar a vida. Então o espermatozoide trouxe 23 pares de base do pai e o ovócito, o óvulo, trouxe 23 pares de base para a mãe. Já é um milagre que esse espermatozoide tenha entrado no óvulo por uma reação macrossômica, e ele entrou por uma reação que ocorre ali na parede do óvulo, e ele entra, e depois que ele entra, esse óvulo sofre a clivagem para que nenhum outro entra, porque senão nasceria um monstrinho, uma aberração, desenvolveria algo que não é viável com a vida. E esse espermatozoide entra no óvulo e unicamente esse óvulo vai enfrentando o natural killer, que é um complemento natural que nós temos no nosso sistema, porque ele precisa ser reconhecido. Porque ele é um objeto estranho. Ele é um objeto estranho, então ele enfrenta o natural killer, aí ele sofre o processo de nidação e implanta lá no útero e começa a se desenvolver. 2, 4, 8, 16... 32 vezes, e assim as células começam a se reproduzir, e quando chega no estágio de 64 células, que vai ser o estágio de blastocisto, ali a mesoderma, endoderma e ectoderma, cada uma daquelas células já sabe o que vai ser quando crescer. Então, quando eu pego, olha a desonestidade intelectual, o camarada acha lá na Lua hidrocarboneto, que é o processo final, mostrando que algum processo de vida teve ali. Quer seja uma bactéria, alguma coisa, ele vai liberar como produto final o hidrocarboneto. Ele acha uma pedra, isso está no livro de Fred Harry, Mostra-me Deus, ele acha uma pedra com hidrocarboneto que deu entrada na Terra,
E ele fala, achamos vida fora do planeta. Porque ele encontrou o quê? Hidrocarboneto. Ou porque ele encontrou uma forma unicelular. E isso ele chama de vida. Ele chama uma ameba de vida. Mas um ser com 23 pares de base do pai, totalmente viável com a vida, uma célula que sofreu a junção ali, totalmente viável com a vida, aí ele fala, não tem vida ainda. Ora, se não tem vida, então para que ele precisa do óvulo para fazer célula-tronco? Se não é vida, por que ele quer essa forma mais rudimentar, vamos dizer assim, essa parte que a Bíblia chama lá no Salmo 119 de informe, e que só em 1953 o homem foi descobrir que era um feto, que era um ser humano em desenvolvimento, porque o pensamento até 1953 era que nós éramos um homúnculo, um hominho já formado, que ia para dentro da barriga da mãe para terminar de crescer. Então, em 1953, 54, que o homem descobre que nós temos esse processo de formação. Mas a Bíblia já fala, informe o Senhor me viu no ventre da minha mãe. Mostrando um Deus que se relaciona e chama pelo nome aquele que ainda é uma forma unicelular. Unicelular não, uma forma celular de vida, uma célula complexa, claro, que vai se desenvolver. Deus já se relaciona com esse enquanto ele é uma massa informe no útero. Então, você pode ser desonesto e não chamar isso de vida, e não considerar isso vida. Agora, se você for honesto, até cientificamente, até aqui eu tô falando cientificamente, você vai considerar que quando juntou 23 pares de base do pai, 23 pares de base da mãe, já é uma outra vida, um outro indivíduo. Não é mais o mesmo indivíduo. Cara, eu acho legal assim que você é pastor, é um religioso, é cientista, Sim. e aborda os dois lados, os eu dois acho lados, muito bacana. Os dois lados. Acho muito legal os dois isso lados. daí. E aí, meu amigo, eu explico dessa forma pro jovem. Aí você escolhe o que você quer ser. Porque se você quiser ser um revoltado, ser levado pelas filosofias mundanas e ser levado à incoerência de ser a favor do aborto, mas ficar correndo atrás de tartaruga pra salvar numa praia, se você quiser carregar essa incoerência e ficar fumando maconha e vendo OVNI e vendo tartaruguinha na praia, pode fazer. Salva o bichinho, entendeu? E mata a vida. E mata o ser humano. Legal pra você. Seja desonesto intelectualmente e saia da igreja, porque você nunca esteve lá. Agora, se você quiser ser honesto intelectualmente e entender vida, você vai entender que você sabe o que eu tô falando cientificamente. 23 pares de base do pai, 23 pares de base da mãe. A partir do momento que clivou, é uma nova vida. É um outro indivíduo. Ali tem vida. Eu tava vendo totalmente viável. Eu tava vendo um experimento social esses dias, você falou de salvar as tartarugas da Amazônia aí, né? Eu tava vendo um experimento social, o camarada vem e fala assim, eu tenho um abaixo-assinado aqui, a gente mandar pro Congresso pra proibir o pessoal de comer os ovos da ararinha azul, né? Eu acho que era a ararinha azul, não lembro. Isso, você pode ajudar a assinar aqui? Agora tem uns aqui pra proibir o aborto. Exato. Não vou assinar esse do aborto então. não. As araras eu salvo. Exato. Ser humano não. Exato. Eu fiquei assim, falei, cara, como é que pode? Exato. Todo mundo tem a liberdade pra pensar e agir como bem quiser. Sim. E existe uma responsabilidade que vai ser cobrada de você lá Perfeito. Existe ação e reação. Existe Exato. consequência dos seus atos. Exato. Só que você tá podendo escolher aí hoje porque seu pai e sua mãe não te abortou. Exato. Exato. Todo mundo que escolhe a favor do aborto já nasceu. Ele não foi abortado. É aí que tá. E a incoerência é ele pensar assim, ó. Olha a incoerência. E aí nós entramos numa incoerência teológica e filosófica. Pelo fato do quê? Porque quando eu digo assim, ó, esse ser humano ainda não é viável com a vida porque ele não pensa. Beleza. Então quer dizer que se você sofrer um acidente de moto, porque você é um jovem irresponsável e pega uma moto, vai dar 240 na pista, bate, estoura o seu capacetinho e você tem um inchaço cerebral ao ponto de perder, eu tenho um desligamento de tronco e ficar imóvel, tetraplégico numa cama, eu posso te matar? Porque você não vai servir mais pra nada. Se você ficar numa cadeira de roda, improdutivo, eu posso te matar? Porque você não vai ser, você também não tem, é improdutivo como esse bebê. É inocente como esse bebê. Olha só. Então você vê, e aí é o que eu falo que tá o erro. Nós temos que ensinar os nossos jovens e adolescentes a terem identidade. Sim.
Se posicionar. Se posicionar. Identidade. E é dessa forma que a gente tem. Então eu não tenho medo de levar temas complexos. E aí eu digo, a irresponsabilidade está na mão de pastores que ao invés de fazer igual eu, deitar a cara em livro, e isto não é porque eu sou biólogo, é porque eu sou responsável com a obra, de entender esses movimentos filosóficos correntes e não desperdiçar o púlpito. Como? Todas as vezes que eu prego, eu vou falar de identidade divina. Eu vou chamar o jovem à responsabilidade. Eu vou mandar ele para casa para pensar. Eu não vou entreter. Eu não vou chamar ele para rir no culto. Ele vai rir, lógico. Eu também tenho uma forma de expressar a palavra descontraída. Mas ele vai precisar aprender a palavra de verdade. É o que a gente faz lá. Tanto eu como o Sandro Moura, que é o coordenador do trabalho lá, o líder do trabalho de adolescentes lá, nós levamos o evangelho puro, genuíno, sem esconder a verdade bíblica. Deus faz milagre? Faz milagre. O negócio com Deus é louco mesmo, é ilógico. O trabalhar de Deus é ilógico. Ele não age diante da sua razão. Ele age na razão de Deus, porque ele tem um propósito divino. Eu vou pegar temas complexos como esse. Ah, mas Deus mandava matar. Tá bom, filhinho, vai lá e sobrevive com a pomba branca em meio aos assírios, que mandava amarrar as pernas do cara em 4 cavalos e puxar. Vai lá no meio dos assírios, onde Jonas foi mandado em Nínive, e falasse uma besteira lá pra você ser escalpelado vivo, tirar sua pele vivo. Jonas não queria ir pra lá, não. Então... Mas deixa eu falar uma coisa pro senhor. Tem uma coisa assim que eu discuto muito, e uma coisa assim que eu concordo ou não concordo. Perfeito. Que são a questão do contexto, isso daí que o senhor tá falando. Sim. Do contexto histórico da época, etc e tal. Que nem, por exemplo, eu discuto a questão do uso do véu. Perfeito. Né? A congregação cristã no Brasil, ela adota claro, o uso e costume do véu baseado no que está escrito em Coríntios. Perfeito. Né? Outras denominações, elas já falam assim, não, porque tinha um contexto na época que colocavam o véu para distinguir a prostituta da mulher cristã. Perfeito. Então hoje não precisa usar mais o véu, porque você não precisa mais distinguir. Perfeito. Era para a mulher que se converteu, a prostituta que se converteu, poder, tipo assim, saiu dessa vida. Só que os romanos gostavam das mulheres de cabeça coberta. Perfeito. Aquilo era bonito para os romanos, eles achavam aquilo... E que parte? Porque eu olho assim, uma coisa que eu discuto muito, eu falo assim, existe o contexto histórico? Existe. Mas o que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus. Perfeito. É aquilo que Deus deixou escrito na Bíblia. Perfeito. É aquilo que Deus permitiu que ficasse escrito ali. Perfeito. Porque se não fosse para estar ali, não estaria. Perfeito. É aquilo que é para seguir. Perfeito. Então, assim, existem alguns pontos, eu não condeno quem adota o uso, não adota. Tem a questão dos usos e costumes também. Tem os pastores mais moderninhos, tem os pastores de terno e gravata, são usos e costumes. Né? Que nem, por exemplo, a Assembleia e a Congregação, acho que são as duas que pedem cara lisa, né? Exato. Né? Elas falam assim, não, você tem ministério é cara lisa aqui, pai e tal. E você sabe que é um contexto cultural. É isso que eu ia falar, são usos e costumes. Perfeito. Acabou, pronto. Perfeito. Você quer seguir, você segue. Você não Exato. quer... Porra, tem um século a igreja, cara. Exato. Não vai mudar por causa do ser. Perfeito. Uma coisa que a gente tem que entender... A pergunta é essa, assim... Eu vejo muita explicação para coisas que deixou de se praticar por conta de contexto histórico. Como é que o senhor vê isso hoje? Perfeito. O que você tem que ler a Bíblia de maneira honesta. Sim. De maneira honesta, e você tem que entender que ela não foi escrita para nós, vamos dizer assim, direcionado... Nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Ela serve para nós nos dias de hoje. É diferente. Ela foi escrita para um povo, em uma determinada época. Então eu não posso pegar aquilo e trazer para o dia de hoje como se fosse o dia de hoje. Não. O contexto de aplicação, aquilo que é a moral e a consciência daquilo lá, sim, se aplica para o dia de hoje. Mas dentro dessa mudança cultural, nós temos que admitir que essa questão cultural... Que povo que ele escreveu? Que época que ele está falando? Por que as pessoas entenderam ou se ofenderam quando ele falou isso? Mas a Bíblia hoje em dia, você lê, ela é muito mais atual. Perfeito. Parece que hoje em dia ela está muito mais atualizada. Perfeito. Por quê? Porque a Bíblia... Com a nossa realidade, eu falo. Exato, isso mesmo. Não é que a Bíblia se renova, a Bíblia é a mesma. O que a Bíblia trata? Um Deus atemporal que em um dado momento quis se revelar ao homem temporal que é caído no pecado. Mas é justamente esse o ponto. Por isso que ela é sempre atual. Então, ela foi escrita num momento ali. Perfeito. Pra uma cultura, pra um grupo isso mesmo. Da época. Só que se você trazer pros dias de hoje, ela serve do mesmo jeito. Perfeito, porque ela trata desse homem caído. E do amor incontido de um Deus que resolveu se revelar a este homem que ele criou.
Então é simples. E como que eu vou fazer então? Eu não posso desprezar. Outra coisa que eu tenho que entender é que você tem doutrinas na Bíblia que são centrais e que ninguém nega. Por exemplo, só Jesus salva. O sangue de Jesus tem o poder de purificação sobre a vida do homem. Isso são doutrinas centrais. O nascimento virginal de Jesus através de Maria. Isso é um contexto que todo aquele que se diz cristão o aceita. Isso é natural. Isso é uma doutrina central bíblica. E você tem doutrinas que são periféricas. Às vezes o jovem chega, Adão tinha umbigo, não tinha. O que isso vai mudar no plano da salvação? São as verdades inúteis, né? As verdades inúteis. Sensacional. Nunca escutei algo que definisse. São as verdades inúteis. Existe um monte de verdade inútil. Entendeu? Igual, por exemplo, usa o véu, não usa o véu. Beleza, vamos trazer para o contexto. Vai mudar o plano da salvação? Não. É uso e costume. Uso e costume. Tanto que hoje, graças a Deus, a gente consegue. Por exemplo, como eu cheguei e saudei você, a paz de Deus. Respeito por entender que você é da congregação cristã do Brasil. Mas eu tava discutindo esses dias eu tava discutindo. A paz de Deus e a paz do Senhor não é a mesma coisa? Então, mas a única diferença é que tá um sela com amém e o outro responde a paz do Senhor também, então, né? Exato. E outra coisa, são coisas que não vão mudar no plano salvífico. O poder salvífico de Deus é muito maior do que essas questões pequenas. Agora, o que eu tenho que levar como verdade absoluta? Aquilo que é central. Aquilo que é uma doutrina central. O caminho, a verdade e a vida, a salvação. Caminho, a verdade, a vida, a salvação, a vida de santidade. O escritor aos Hebreus diz que a santificação... Quem que é esse cara? É um caminho... Então, né, eu penso que é Paulo. Eu também acho, existe, mas não... Porque divide, né, a autoria com Paulo, Priscila, Áquila, porque essa pessoa tinha que ter profundo conhecimento da lei judaica, Sim. porque ele trata ainda quando o templo, antes da derrubada do templo. Então ele usa muita alusão às coisas que aconteciam no templo e lei judaica. Eu fico em dúvida. Mas existe muita teoria, né, cara? Eu já vi alguns pastores na internet dizer que foi escrito por Priscila. Então. Eu já vi alguém dizer. Autoria, Priscila, Áquila, Paulo, ele divide essa autoria aí. Ninguém sabe, assim, ao certo quem escreveu. Só sabe que quem escreveu tinha profundo domínio da lei judaica. Eu gosto dos tesouros que tem. Exato. Lá, né? Que nem, por exemplo, eu gosto do dom de línguas. Sim. Não de línguas terrenas. Uhum. Sim. Eu gosto de línguas estranhas. Perfeito. Eu acho aquilo assim bonito. Tem umas manifestações que eu fico assim, eu falo assim, Senhor, eu queria falar assim, mas eu não consigo falar assim, Senhor. E são essas coisas que a gente tem que levar para o jovem, que é o seguinte, a Bíblia é um livro para não ser lido sobre uma perspectiva social. Sim. É um livro de fé. Deixa eu perguntar assim, na visão do senhor. Eu discuti com o Juliano Fraga aqui sobre isso. Legal. Pô, eu gosto dele. Sensacional. Cara, o Juliano veio gravar. Cara é uma referência. Não, ele veio gravar comigo. Uhum. E assim, foi o testemunho de vida dele. Espetacular. Foi Deus dando um tapinha na minha cara. Assim, Exato. Acorda, mano. Exato. Porque eu não acreditava na recuperação. Sim. Eu sou um servo de dura serviço, bicho. Sim, com certeza, eu sei como é que é. Eu também não acreditava, não. Eu tô aprendendo muita coisa. E Juliano, assim, cara, a forma, o jeito, sim, a explicação que ele deu. E daí a gente tava conversando aqui, a gente caiu em Atos 2 lá no dia de Pentecostes. Perfeito. Né? E aí ele tava explicando pra mim a diferença de xanolalia e glossolalia. Isso glossolalia, mesmo. Né? Isso. E eu não consigo entender dessa forma como todo mundo explica, né? Uhum. Porque eu tava falando pra ele assim, cara, e eu no meu entendimento, se toda vez que eu vou ler, eu peço pra Deus me dar entendimento, né? Não sei se o meu entendimento tá errado, não sei se tá certo. Mas o que eu olhava lá e eu via assim, pô, tinha egípcios, tinha macedônios, tinha gente de todos os cantos ali. Perfeito. E tínhamos os apóstolos ali. Só que ali não falava quantos apóstolos estavam ali, né? Perfeito. E se eu não me engano, era 300 pessoas, depois no aproximadamente dia seguinte, umas 120 pessoas. E depois no outro dia se batiza 3.000 pessoas Isso ali. mesmo. Mas vamos lá, vamos pegar 12 apóstolos, ok? 120 pessoas dá o quê? Dá 10 pessoas pra cada. Exato. Ok? Então ali. E aí eu tô falando aqui, aí tem um egípcio, tem um macedônio, tem um de não sei de onde, um romano, não sei de onde. Perfeito. Que língua é essa que eu falo? Que todos eles entendem como se fossem em sua língua mãe. Eu pego justamente essa parte do texto, porque fala assim, e eles entendem como se fossem na sua língua mãe. Não quer dizer que eles estão falando na língua mãe desses camaradas. Perfeito. É o entendimento dos caras. E assim, eu fico assim, porque eu penso, Deus tem uma língua divina.
Deus pode. Aí vai você lá, japonês, Perfeito. eu, o mexicano, o Gabriel, o italiano. Cada um tem uma língua diferente. E quando nós clamamos, Deus entende isso tudo numa língua Perfeito. só. Ele não quando dividiu? quando ele fala com a gente, ele faz tudo isso daqui vir e a gente Exato. entende na nossa língua. Perfeito. E aí eu fico pensando lá, cara, e assim, eu acredito no Claro. dom de falar outros idiomas, de falar Sim. japonês, inglês, de também. italiano, o que Deus revelar Sim, ali sim. pra você de falar. Aconteceu na Rua Azusa. Sim. A irmã foi avivamento- batizada, o A gente avivamento vai da Rua falar... Azusa. Cara, você acompanhou o de Ashburn? Ashburn. acho que é Sim, isso. sim. Sim? Sim. Esse A moça foi batizada com o Espírito Espírito Santo. Ela foi batizada com o Espírito Santo. Ela tocou piano, sem saber, nunca ter sentado num piano. Sim. E ela fala fluentemente. Sim. Falou a vida inteira dela 6 idiomas, que ela nunca foi pra escola Terrestres. estudar. Terrestre. E aí a gente tem os idiomas. Então eu fico pensando assim, que língua é essa que você fala que as pessoas ouvem como se você estivesse falando na sua Perfeito. própria língua? Porque você tem o dom de interpretação também. Perfeito. E aí eu fico pensando naquilo assim, eu ainda não achei uma resposta. O senhor, como que o senhor entende isso daí? Eu entendo como um milagre divino tremendo. Não sei se você sabe, mas estudando o livro de Romanos, se você for parar para pensar, em Roma havia uma comunidade de aproximadamente uns 40 mil judeus. Roma era uma cidade cosmopolita, Sim. então Atraía. atraía pessoas de várias localidades e lá tinha uma comunidade de aproximadamente 40 mil pessoas. No ano 30, os romanos passam por uma grande crise e o imperador Cláudio expulsa de lá toda a comunidade judaica. Por quê? Porque ele falou, vou cuidar dos meus. Eu não quero saber de cuidar de judeu, de cada um que volte para tua terra e se vire lá na crise que tiver. Então 40 mil pessoas voltam para Israel. Entendeu? Há um êxodo dessas pessoas agora de Roma para Israel. E eles voltam para lá. Pessoas de várias culturas que se misturaram lá também com outras culturas e agora estavam lá em Israel. Esse fato da descida do Espírito Santo acontece aproximadamente no ano 33, ao final do ministério de Jesus. No meio dessa... O imperador Cláudio só liberou a volta dos judeus a Roma em 34. Entendeu? E veja só, parece que Deus permitiu todas essas coisas para o povo se juntar próximo ali, porque ninguém sabe ao certo como o evangelho chegou em Roma. Paulo escreve através de Febe, porque Febe vem a Paulo está rodando na região da Macedônia, e Febe vem a Paulo dizendo, tem uma comunidade judaica lá em Roma, 3 anos antes dele ir para Roma para ser morto. Estão falando disso. Estão falando disso e acho bom você mandar uma orientação para lá. E ele escreve a carta aos Romanos, que é um compêndio teológico fora do comum. E ele manda esse compêndio teológico para a igreja que está em Roma. Ninguém sabe ao certo como começou essa comunidade que começou a brotar em Roma de cristãos. Acredita-se que nesse dia, entre aquelas 3 mil almas que converteram, pessoas que estavam lá no ano 34 voltam para Roma e fundam lá a igreja. Então, aí está um grande mistério de Deus. Deus queria fazer e a forma que Deus falou para mim, a forma que aconteceu, para mim, pouco importa. O que foi importa um milagre é que aconteceu. Chegou, deu certo, o evangelho prosperou, chegou em Roma. Paulo é tão assim, vamos dizer, petulante que quando ele diz, sauda os da casa de César. Paulo já tinha ganhado até os soldados da casa de César, até o povo que estava ali, próximo da realeza. Paulo ganhou o primeiro soldado com a picada de cobra, não foi? Tá aí. Quando então, ele tomou a picada de cobra isso não mesmo, morreu, né? E ele já tinha ganhado até a guarda pretoriana ali, guardas da guarda pretoriana, ele já tinha ganhado para Cristo ali. Eu acredito que as pessoas contendiam na hora de matar Paulo, porque, cara, para eles era uma objeção de pensamento. Sim. Então, eu vejo o milagre está aí. Da forma com que Deus agiu para que o evangelho chegasse a todos os homens, para mim já basta. Aí Pra você um milagre te basta. Eu não tenho... eu me concentro mais... Eu não tenho nenhum conflito teológico quanto... Eu não tenho um conflito teológico, mas eu gosto de entender. Eu gosto de entender. Perfeito. Eu gosto de olhar aquilo, de entender. O que traz o entendimento a mim se Deus queria fazer, que todos compreendessem e fizeram eles entender da forma que eles estavam falando lá. Se foi o idioma, amém. Se foi uma linguagem divina, amém. Deus fez com que eles entendessem. Aconteceu, a palavra foi levada. E o propósito Você eu sabe me concentro que nisso. eu fico lendo, eu leio a Bíblia, né? E eu acho que tem pouquíssima coisa sobre Jesus ali. Uhum. Eu acho que Jesus fez muito mais coisa do que aquilo. Muito. Tá escrito que ele fez muito mais obras. Muito. Mas assim, eu acho que falta relato, né? E eu tava assistindo essa série The Chosen, né? Tava assistindo a série. E eu vejo, assim, coisas particulares, tipo Jesus almoçando,
Tipo, Jesus entrando na água com os Exato. apóstolos. É. Tipo, se tendo uma vida Exato. normal, apesar do ministério dele. Você quer ver uma de coisa? saber da crucificação. É. E aí, assim... E eu não acredito que o que tá escrito na cena, embora seja romantizado, é uma dramaturgia e tudo mais, eu não acredito que seja diferente daquilo. Com certeza. Porque imagina, um Jesus que ia ficar o tempo todo pregando. Não, teve uma vida comum. O que você vai ver? Eu até uso isso para pregar para adolescentes. Adolescentes têm mania de querer passar à frente. Hoje, eles são incentivados a serem os mais precoces possível. Sim. O quanto antes eles estiverem transando, fumando, usando drogas, experimentando outro sexo, melhor dentro da corrente filosófica que corre hoje em meio à nossa juventude. E quando você tem uma filha mulher, ainda você fica mais preocupado ainda. Mas essa tá sendo trabalhada, viu? Valentina é um projeto e o diabo que segura, porque essa menina vai ser fogo na cabeça dele. Deus abençoe, ontem minha esposa pegou toda a declaração de fé da Assembleia de Deus, porque ela está estudando e ela vai ensinar para nossa filha. O quê? As doutrinas bíblicas e aquilo que nós cremos. Tirando do lúdico e trazendo para a doutrina bíblica. Nós vamos ensinar para ela. Minha esposa faz isso, né? Vamos sair da carinha e vamos mostrar. Isso, exato. Vamos sair da brincadeirinha de Davi e vamos mostrar o que Deus queria fazer mesmo. É o que nós vamos fazer. Ontem minha esposa pegou lá o livro de bibliologia do Myron Pearman, pegou um outro do Antônio Gilberto também, para poder ler, entender e explicar para minha filha doutrinas bíblicas. E pegou também a declaração de fé das Assembleias de Deus, para a gente ensinar para ela doutrinas bíblicas. É o que a gente vai começar a fazer. E aí o que acontece? A sociedade ensina ao adolescente a ser precoce. Mas veja bem, Jesus nasceu. Depois você vai ver ele aparecendo novamente quando ele é circuncidado ao 8º dia, como era a lei judaica. Depois aos 12 no templo. Antes ele aparece após 30 ou 40 dias ou 50 dias no templo para poder ser apresentado. Sim, lá com Simeão e Ana. Verdade. Eles tomam ele no braço e apresentam Jesus. Depois aos 12... Quando ele já tem... perde. Ele se perde, na verdade, se perde não, ele sai, né? Isso mesmo. E ele vai lá pro templo e ele, com 12 anos, ele já tinha autoridade judaica para entrar e declamar, fazer uma leitura do texto. Ele poderia fazer com os 12 anos, respeitando a lei judaica. E ele aparece de novo aos 30, quando ele poderia conclamar para si maioridade judaica e ele poderia assumir os ministérios dele de profeta e rei, segundo a linhagem que ele tinha. Então veja que Jesus respeitou os tempos. E o que Jesus fez dos 12 ao 18? Normal, viveu normal. Eu até brinco, inventou o petit gâteau, a Coca-Cola, tudo que era de bom. ele viveu normal. Como uma pessoa normal, você vai ver Jesus citando histórias e textos que ele aprendeu de cultura tácita, de cultura que a mãe passou para ele, que era colocado de transdução oral, conhecimento empírico. Você vai ver Jesus citando essas histórias para poder aludir em uma parábola e algo mais. Então, ele viveu uma vida normal. E a gente exclui. É ruim pra gente olhar e não ver o Jesus divino. Mas ele viveu uma vida normal. Uma vida comum. A única coisa que ele se concentrou no propósito divino. Ele sabia claramente, e com 12 anos ele mostra isso, ele sabia claramente que ele estava aqui nessa terra para cumprir o propósito do Pai. O que eu digo para você, adolescente que vai nos ouvir aí? Meu amigo, coloca no seu coraçãozinho claramente que você está aqui nessa terra para cumprir o propósito do Pai. E aí viva a sua vida a fim de agradar o Pai e fazer a vontade dele. Você vai ver se você vai ser infeliz. Não vai. Não vai. Vai dar certo. Sabe, Júlio? Vai dar certo. Você não vai ter que passar pelo que a gente passou. Sim. Bater cabeça. Não vai bater cabeça. Sabe? Quando eu voltei pra igreja, né? Eu ficava pensando, falando, nossa, quanto tempo eu passei longe da casa de Deus. Como isso daqui é gostoso. Exato. E aí eu... Até tem um corte meu desse falando com o Juliano, né? E aí Deus manda a palavra e fala do dono das vinhas, né? Legal, sensacional. Então, assim, contratou um pessoal de manhã, depois contratou, e no final do dia a mesma paga. Isso mesmo. Não importa quanto tempo você tá aqui. O prêmio é um só, o galardão é pra todos. O galardão é um só. Né? Veja só, com toda essa história que eu carrego, me converti aos 21 anos, Deus transformou a minha vida, me fez pisar em lugares que eu nunca imaginei pisar. Hoje eu entro no meu carro, o carro que eu sempre sonhei ter. Eu tenho meu apartamentinho, moro lá na região do Ouro Verde, mas tá pago, é meu, tá quitadinho, é meu. Então eu tenho um lar para poder dar para minha esposa, para minha filha. Hoje eu tenho a minha filha, que eu tanto sonhei ser pai.
Eu me lembro que aos 21 anos, lá no Hospital Samaritano, eu fiz parte dos Doutores da Alegria. Ah, você fez? Isso é legal pra caramba. Fiz. E eu lembro que o camarada que foi dar o curso pra gente pediu pra gente fazer um desenho. E eu desenhei uma casa, um homem, uma criança e uma mulher. Era o meu sonho ter uma família. E Deus me concedeu isso. A minha maior riqueza é a minha família. As pessoas pensam que é o que eu tenho. Não é. É a minha família. E o que acontece? Eu olho pra trás hoje e vejo eu possuindo, tendo coisas que eu orei pra ter. Eu consigo ver a mão de Deus, o milagre de Deus, o que Deus fez. Às vezes eu olho pra trás e falo, cara, se eu tivesse caminhado por aquele lugar que eu queria, se eu tivesse aceitado aquela vaga, eu não tava vivendo isso hoje. Foi por isso. O que eu entendo? É a vida de José. Enquanto José esteve preso por 3 anos e meio, nas paredes daquela masmorra, preso, Deus estava do lado de fora, mudando a história para abençoar a vida de José. O que eu entendo? No momento que eu estou preso em alguma situação e eu vejo que não está tendo solução, que não acontece, que não vai, é Deus me poupando e me deixando preso por um tempo em alguma situação. Se José tivesse feito a vontade dele, ele ia virar o quê? Padeiro? Ah, com certeza. Ou estaria morto no lugar do padeiro. Estaria morto. Ou teria caído com a mulher de Potifar. Porque era uma mulher bonita. Sim. Mulher de um governador, ele não ia pegar uma mulher feia, né? Não ia. Devia ser uma Gisele Bündchen da vida aí, alguma coisa assim, né? Júlio. Algo perto. Oi, Júlio, eu queria agradecer o seu papo. Obrigado. Agradecer o seu tempo. Obrigado. Fantástico. Agradecer a você atender de prontidão. Falar, não, eu vou Com sim. certeza. Opa. Porque assim, sabe, eu certeza. gosto de assuntos que edificam, eu gosto de levar Perfeito. esclarecimentos, né? Você tem Instagram, alguma coisa Tenho, assim? tenho sim. Você tem? Procura lá, Julinho Biólogo. Tem Júlio César Francisco e tem o Julinho Biólogo. Eu tenho Júlio 2. Biólogo, tá legal. Pelo meu ativismo político, eu tenho 2. Bloqueia um, eu uso o outro. Desbloqueia um. Tá. E os jovens que quiser procurar a igreja lá para conhecer um pouco do trabalho de vocês, como Legal. é que faz? Ele pode nos procurar lá toda segunda-feira, a partir das 19h30, nós temos o devocional de adolescentes. Esse trabalho acontece toda segunda-feira, um trabalho muito especial mesmo, coordenado pelo diácono Sandro Moura, que eu fico lá como pastor também, né, auxiliando a parte espiritual daqueles adolescentes, tudo, mas quem manda o pé mesmo, o cara que faz tudo lá é o Sandro Moura, e toda segunda-feira você pode nos procurar. Tem a página também, Grupo Céu, Céu com L, porque é comunhão, edificação e louvor, é o que significa, Grupo Céu. Então procura lá, Grupo Céu, AD Belém, e procura Julinho Biólogo, você vai ver as coisas colocadas lá, e os nossos devocionais, toda segunda-feira, na rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, atrás do César Moreiras, facinho de achar. Atrás do César pode dar as outras referências também? Pode dar. Do lado da Igreja Maçônica e tem um outro centro espírita do lado. Isso mesmo, Cara, tem lá, eu falei, tem o lá. César, a Igreja Maçônica, a Igreja Assembleia Isso, e o centro espírita. isso. Cara, E faz fundo com os Mormons. E tem fundo com os Mormons. Bom, naquela região ali, quem precisar de espiritualidade, ali tem de tudo. Tá aí uma prova que o cristianismo é moderado. Não é? Deixa eu falar pra você, ó. Se alguém nos acusar de radicalismo, não passou pela rua Pastor Cícero Canuto de Lima. Eu quero viver bem com todo mundo. Não é verdade? Esse é o objetivo. Meu querido, Deus abençoe. Eu que agradeço. Sucesso Eu que pra você. agradeço. Deus abençoe sua família também, seu ministério, que você consiga continuar levando a palavra do jeito que você leva, o jeito que você fala, é cativante. Obrigado. Eu gostei muito desse papo. Mais Legal. uma vez, obrigado por ter aceitado o meu convite. Com certeza. E o dia que quiser chamar a gente aí, o Racha de Fé e Ciência e outras coisas, pode chamar. O Racha de Fé e Ciência é legal. É sensacional. Eu tenho um amigo meu que ele é filósofo, o Bertolozzi. E eu falei pra ele, cara, pega no seu meio aí um filósofo de esquerda. Isso. Tá? Mas que não seja coração peludo. Isso mesmo. Que não leve pro coração, que a gente vai chegar, a gente vai discutir, a gente vai debater. Perfeito. Filosofia, política, Perfeito. Paixões políticas. Perfeito. Porque você tem paixões, você tem ideologias políticas. Perfeito. Mas fala pra ele que é sem levar pro coração. Ele falou, Isso beleza, mesmo. vou procurar. Daqui a pouco ele volta. Não achei ninguém, cara. Não tem. Falei, você não pode levar pro coração essa Exato. É só pra gente como. discutir isso aqui. Isso mesmo. Aí ele falou assim, tá difícil. Eu falei, cara, eu vou tentar achar alguém pra gente discutir sem levar pro coração. Exato. Porque eu gosto da arte de discutir. Claro, com certeza. Não é que eu quero te convencer. Perfeito. Eu gosto de discutir um assunto, Perfeito. Cara, vai fazer você pensar do meu lado, eu pensar do seu lado, a gente chega no... Sim. Você não chega num denominador comum sem discutir.
Exato. Mas De discutir, eu não falo de brigar. Exato. Mas um filósofo de esquerda, que seja pós-estruturalista, ele jamais vai fazer isso com você. Mas aí que tá, cara. Falta tato. Não, ele não vai fazer porque se ele fizer, ele é desnudado. E aí fica aparente que essa filosofia tem que matar Deus, tem que destruir as bases, fica muito claro, fica muito evidente. Por isso que ele nunca vai vir. Ele nunca vai aceitar. Nem precisa também. Então. Ele nunca vai aceitar. Obrigado, Deus abençoe. Tamo Galera, junto. Obrigado. gente como a gente, Pastor Isso aí. Júlio, tamo junto. Valeu. Obrigado. Valeu.